Estamos de volta e agora é a hora do quadro especial Viva a Cultura. A gente vai ver qual clipe musical a nossa equipe preparou para esse domingo. E como já é tradição, vamos assistir a mensagem especial do Arcebispo do Rio, o cardeal Orani João Tempesta. É a hora do quadro A Voz do Pastor. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. É domingo, dia do Senhor, estamos no 24º domingo do tempo comum, ou durante o ano, vivendo o mês da Bíblia que tem nesse ano como tema, justamente como aprofundamento, o livro do profeta Ezequiel, livro de Ezequiel, que é o do Antigo Testamento. Cada ano nós temos um livro para aprofundar, para conhecer, para ver cada vez mais o que nos diz para a vida de nós hoje, né? E tem como lema, porém vós, o meu espírito, e vivereis, Ezequiel 37:14, né? E, inclusive, entre os vários temas que o nosso texto base da Igreja do Brasil coloca, é o célebre texto de Ezequiel sobre os ossos secos, né? Ou seja, exilados na Babilônia para não vontade própria, mas foram arrancados da sua terra e forçados a ir uma terra estranha. E aí então vai falar desses ossos secos que vão se ressurgir, que vão se transformar cada vez mais, né? Sabemos que o exílio será uma experiência traumática, mas muito importante para a renovação do povo de Deus. O famoso Salmo, né? Ou seja, junto aos canais, aos rios de Babilônia, nós nos sentávamos chorando com saudades de Sião. Daí, enquanto nossos algozes nos pediam cantar-nos um cântico de Sião, como cantar no estrangeiro os cantares do Senhor, que se colhe a minha língua, o meu paladar, né? Se de ti eu me esquecer. Enfim, aparece muita clareza essas saudades, né, de voltar para o Senhor. E que realmente Ezequiel vai colocando um pouco esse aspecto, dentro dos vários aspectos dessa ressurreição, ou desse voltar à vida. Quantas vezes nós temos situações muito parecidas, né, que nós parece que estamos reduzidos a pó de traque, né, e tantas situações difíceis, tanto na família como pessoal, como em nossas comunidades, hoje com os ataques que já sofre pelo mundo afora, né, onde as narrativas vão levando a tantas injustiças em relação à igreja, e a tantos julgamentos, tantos ódios que se colocam também, como se não tivéssemos o direito de crer e de vivenciar e cultuar a Deus. Nós somos chamados justamente a sempre olhar essa palavra que está em Ezequiel e ver realmente que, olha aí e veja que profetiza que os ossos ressequidos se tornarão vida, né? Voltam à vida. Que nós possamos, meus irmãos e irmãs, ver e aprofundar bem o livro de Ezequiel, que é o tema desse mês da Bíblia, mês de setembro. Nós também, meus irmãos e irmãs, agradecemos ao Santo Padre, a Deus, né, pelo Santo Padre, que agora voltou já para Roma depois de uma visita bastante longa em Indonésia, Papua Nova Guiné, Timor-Leste e Singapura, né? E pudemos aí celebrar, depois da sua volta, já Santa Cruz, no dia 14, e hoje seria Nossa Senhora das Dores, se não fosse domingo, né? Mas é domingo, portanto, nós não celebramos a festa à memória de Nossa Senhora, a não ser uma igreja própria dela. E estamos ainda no tempo da criação, até o dia 4 de outubro, vamos ver o tempo da criação. E também recordamos que hoje está concluindo, justamente ali no Equador, em Quito, no Equador, o 53º Congresso Eucarístico Internacional, né, que começou dia 8, vai até hoje dia 15, né, e esse 53º Congresso tem como tema Fraternidade para curar o mundo. E o lema, vós sois todos irmãos. Eu lembrava disso como tema da campanha da fraternidade, como lema da campanha da fraternidade desse ano, que nós tivemos, meus irmãos e irmãs. É todo o dinamismo da igreja, em nossas paróquias, em nossas dioceses, em nosso regional, em todo o nosso país e pelo mundo afora, com tantas situações novas e, ao mesmo tempo, com tantas propostas para que nós valorizemos ainda mais a nossa missão e que começa a partir do coração transformado, convertido e renovado. E a palavra de Deus, meus irmãos e irmãs, desse 24º domingo, né, para todos nós,
traz uma pergunta muito importante que supõe também uma consciência importante. Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe e no caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? A identidade de Jesus. E nós sabemos que essa pergunta hoje difundida nos meios de comunicação, nós fizemos uma procura, né, justamente nos meios de comunicação, nos vários sites, são muitas ideias, muitas interpretações e muitas narrativas sobre Jesus Cristo e a sua igreja, meus irmãos e irmãs. Portanto, eles responderam. Alguns são que é João Batista, outro que é Elias, ou dos profetas. Já naquela época havia justamente as várias narrativas. Mas a grande pergunta, meus irmãos e irmãs, é a seguinte, é a próxima. Mas para vós, quem sou eu? É bem isso que ele faz. E vós, quem dizeis que eu sou? É uma pergunta, meus irmãos e irmãs, que nós podemos fazer para nós mesmos. Quem é Jesus? Nós sabemos que existem várias fases da nossa vida, umas pouco mais próximas, um pouco mais afetivas e depois um pouco mais secas, que nós vamos vivendo. Mas cabe a nós responder quem é Jesus. Se uma criança lhe perguntasse, o que você diria para ela, quem é Jesus Cristo na sua vida? Por que você vive assim? Aquela famosa pergunta da vigília pascal, por que essa noite é diferente? Temos que responder com a vida. Temos que responder com os acontecimentos da nossa vida, Senhor que nos salva, quem é Jesus para nós? Não é? E Pedro, em nosso nome, em nome da igreja, respondeu, tu és o Messias. Ora, por Messias se entende tudo aquilo que é a expectativa de Israel, de salvação, do Salvador, enfim, o Deus conosco. Aí, meus irmãos e irmãs, Jesus, antes que vocês falem sobre isso, deixa eu contar para vocês, o Messias que vocês estão dizendo que eu sou, né, vai sofrer muito, vai ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, autores da lei, deve ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Falou isso abertamente, ou seja, o Messias, o Salvador, meus irmãos e irmãs, é alguém que vai dar a sua vida na cruz, vai morrer por nós. Que isso seja muito claro isso, antes que seus discípulos comecem a falar do Messias triunfante, né, sem falar da sua morte e ressurreição, ele fala, espere um pouco antes de falar. Deixa eu explicar para vocês como é que é o Messias. O Messias, que é realmente o Deus conosco, o Filho de Deus, vai vir para entregar sua vida por todos nós. E aí então, meus irmãos e irmãs, Pedro, que falou tão bonito, tu és o Messias, tomou Jesus à parte, mestre. Você está dizendo que começou a repreendê-lo, né? E achar que não pode falar isso, vai desanimar todo mundo, falar que o Messias vai ser morto, vai ser condenado. E aí Jesus o repreende, vai para longe de mim, Satanás, tu não pensas como Deus, e sim como os homens, que pensam só no triunfo e não na entrega da própria vida. Nós vemos que muitas vezes essa questão da morte na cruz, da encarnação, nem sempre desce ao nosso coração, não é? É muito importante, como Jesus interpreta a questão de ser Messias, dando a vida por todos nós, caríssimos irmãos e irmãs. É muito essa clareza que nós sabemos que na leitura primeira de hoje vai transparecer. Sim, na leitura que nós ouvimos ou ouviremos, na leitura primeira de hoje, meus irmãos e irmãs, é do profeta Isaías, né, que tem os vários aspectos do servo sofredor. E na leitura fala isso. O Senhor abriu meus ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas que me bateram e as faces para que me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Ou seja, isso é muito, nós lemos isso na Semana Santa, na Semana Santa, na época da Páscoa, lembrando bem todo o sofrimento de Cristo, que já em Isaías, no Antigo Testamento, tinha um certo anúncio daquilo que iria acontecer, não é? Ou seja, ele fala aqui, cita justamente aqui, nesse dia de hoje, em que Jesus vai dizer que o Messias vai acontecer isso. Ou seja, iria ser morto
e ressuscitar depois de 3 dias, né? Ser rejeitado pelos anciãos, deve sofrer muito e ser rejeitado pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, né? E aí Jesus vai dar um passo a mais. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém quer me seguir, quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Não só o Messias é o Messias sofredor, que dá vida por todos nós, mas vence na ressurreição, como também Jesus vai dizer para nós, meus irmãos e irmãs, que o Messias, né, já é o protótipo de seus cristãos. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz. Nós sabemos quantos santos e santas passaram por provações, por expulsão de lugares, por martírios, tantas por rejeições. Paulo foi apedrejado, nós vemos aí, Pedro e Paulo foram martirizados, um pela cruz e outro pela espada em Roma. Ou seja, é uma lógica diferente daquela das pessoas. Não é uma lógica de uma intensa vitória, mas da entrega da própria vida, né? Portanto, meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje fala que Jesus é o Messias, sim, mas o Messias que vai dar a vida por todos nós, e quem quiser segui-lo, deve seguir também nesse caminho, né? E ao mesmo tempo disso mesmo o dom da fé, meus irmãos e irmãs, a carta de São Tiago pode completar um pouco nessa reflexão, que adianta alguém dizer que tem fé quando não a põe em prática. Apenas fala que tem fé. A fé seria então capaz de salvá-lo? Imaginai que um irmão, uma irmã não tem o que vestir, que lhes falta comida de cada dia. E se alguém então disser para ele, né, ide em paz e aquecei-vos, em comer à vontade, sem lhe dar o necessário para o corpo, que adianta isso? Assim também a fé. Se não se traduz em obras, por si só está morta. Em compensação, alguém poderá dizer, tu tens a fé e eu tenho a prática. Tu mostra-me a tua fé sem as obras, eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Ou seja, aqui a grande discussão da fé e obras, ou seja, quando alguém tem essa presença do Senhor no seu coração, na sua vida, é alguém que vai também transmitir essa fé através do seu modo de viver, sua maneira de ser, vai enfrentar, assim, as cruzes de cada dia, os problemas, as dificuldades, mas vai mostrar justamente que a graça de Deus vai nos dando força de poder testemunhar. E vai ser feliz com todas as várias questões, não vai perder a sua alegria no Senhor, mesmo passando por rejeições, por cruzes, dificuldades de cada dia. Caríssimos irmãos e irmãs, palavras importantes para sermos meditada, para ser refletida, para guardar no coração de cada um de nós. Vale a pena a gente pensar um pouco sobre isso, diante das várias circunstâncias que nós vivemos, e ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, dessas concepções que nós vamos tendo sobre Jesus Cristo, a nossa própria vida. Quem é Jesus? Para o mundo, para os meios de comunicação, para as estatísticas, mas quem é para nós e como é que é a nossa vida com Ele? E como é que nós, meus irmãos, no meio de tantas dificuldades e problemas que nos atacam, até precisa da nossa própria comunidade, até da nossa própria paróquia ou diocese, até amigos nossos nos atacam, como é que nós vemos se entregar a vida no seguimento de Jesus na cruz? Participe da missa desse final de semana, vá à sua comunidade, escute com atenção a palavra de Deus, reze para que o Congresso Eucarístico de Quito, no Equador, repercuta também no meio de nós. Rezemos para que toda essa viagem do Papa Francisco ao Extremo Oriente possa dar muitos frutos também, e para que nesse tempo da criação que nós vivemos, nos responsabilizemos em fazer desse mundo um mundo mais justo, mais humano, mais fraterno, como consequência, vivemos a nossa vida cristã e a nossa fé em Cristo. Que Deus abençoe, proteja e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Muito obrigado pelas palavras, Dom Orani, e aproveito para agradecer também a todos vocês que nos acompanharam até aqui. O nosso programa de hoje está chegando ao fim. Eu desejo a todos vocês um ótimo domingo e uma excelente semana. Até o próximo programa. Tchau, tchau!